programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Senhor Jesus, que nos guarde nesse dia. Então, iniciamos com os provérbios que diz assim: o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Provérbios, capítulo 15, versículo 11. Temos como título hoje: Sonda-me, ó Deus. O homem é tão limitado que muitas coisas fogem de sua compreensão. O além e o abismo são e serão sempre um grande mistério para o ser humano. Todavia, o além está desnudo perante Deus, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Disse Jó, 26, 6 e 7. Portanto, nada está encoberto diante do Criador. Como diz o salmista Davi: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os teus olhos me viram e a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Salmos 139, 13 a 16. Por isso, devemos saber que o Senhor sonda os corações. Provérbios 21, 2. Devemos fazer a mesma oração que Davi fez. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Salmos 26, 2. E sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23 e 24. Pois o próprio homem não conhece quão corrupto é o seu coração. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Romanos 8, 27. O Espírito pode nos assistir em nossa fraqueza, e o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira para o nosso bem. Ó Senhor Jesus, bom dia. Até amanhã com mais provérbios. Fluir do rio para o restaurar. Leva-me ao rio que do trono de Deus flui. Rios que curam, vivificam, restitui a todo homem que sedento vem estar. Águas de vida
viver como boa terra, me apego à tua voz. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Esse é o programa Mães Amorosas, chegando na sua casa nesta manhã. Bom dia, irmã Lene, que trouxe pra gente provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia aos nossos casais, né, que ouvem o nosso programa. Um grande abraço para vocês. Também quero mandar um grande abraço para o irmão Miro, que sempre ouve o nosso programa, também patrocinador do programa Mais Amorosas. Irmão Carlinhos e Nilza, a gente sempre manda um abraço para vocês. Sabemos que vocês estão ligadinhos aí no programa. E todas as irmãs, né, de Caetité, região. Então, você que está ouvindo o nosso programa, seja bem-vindo, fica com a gente. Antes de tudo, oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua misericórdia, nós podemos abrir os olhos nessa manhã com saúde, com paz, com alegria no coração. E isso já é uma vitória para todos nós, né? O Senhor é aquele que está cuidando de nós todos os dias, todo momento. O Senhor está presente nas nossas vidas. Nós te agradecemos por mais essa semana, que o Senhor seja com todas as irmãs, com as suas necessidades. O Senhor as conhece, porque o Senhor é onisciente, onipresente, e o Senhor também é humano, né? E sabe das nossas dificuldades, nossas fraquezas, e pode interceder junto ao Pai por nós. Então, peço que nessa manhã o Senhor cuide, Senhor, das necessidades das nossas queridas irmãs. Senhor Jesus, não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal. E prossiga, Senhor, conosco. E assim nós prosseguimos com o Senhor, um dia de cada vez. Que nós possamos estar prontas, maduras, até a sua volta. Amém. Graças ao Senhor. Feito isso, irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 15. A desobediência de Saul e a sua rejeição. Versículo 1. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim, 200.000 homens de infantaria, 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando eles saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa sem valor e desprezível, destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Escutai as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois
para o sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amalequita, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto e esse se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor seu Deus. Então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. Samuel mata Agag. Versículo 32. Samuel disse: tragam aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para a sua casa em Gibeá de Saul. Até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul. Porém, tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Então, eu quero fazer um breve comentário aqui. É importantíssimo que Saul fosse obediente ao Senhor, né? E ele desobedeceu a ordem do Senhor. Era para matar todos, né? Eram seus inimigos, né? O Amaleque, ele tipifica a nossa carne, né? Então, o Senhor tinha dado a ordem para eliminar os amalequitas, mas ele poupou o rei, o melhor do gado, o melhor das ovelhas, né? Para oferecer ao Senhor. Teve uma boa intenção, mas desobedeceu a ordem do Senhor. E por isso o Senhor o destituiu, né? Já não o queria mais como rei. Capítulo 16. Davi é ungido rei. Versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Enche um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará.
Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para sua aparência, nem para sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi e Saul. Versículo 14. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau diante da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que esses seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte, valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então aqui nós vemos a soberania, de Deus aproximando aí Saul de Davi, que seria o próximo rei, E já tinha sido ungido por Samuel para ser o próximo rei. Não perca o próximo capítulo amanhã. Fiquem agora com a irmã Lene, que dará continuidade à nossa leitura bíblica de hoje. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã Vera. Então, continuando com a leitura bíblica diária, vamos ler Salmos, capítulo 110. Provérbios 15:8 e o Evangelho de João, capítulo 8. Começando com os Salmos, o capítulo 110. O reino e o sacerdócio do Messias. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita,
até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, com o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará a cabeça por toda a terra. No caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Agora, Provérbios 15, 8. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 8, que diz assim: a mulher adúltera, e cada um foi para a sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isto, tentando para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na presença, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Jesus, a luz do mundo. De novo, Jesus lhe falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhes disseram: você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e meu Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem meu Pai. Se conhecesse a mim, também conheceria o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas quando ensinava no templo. Ninguém
o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Venho me arrepender e prostrado estou. Percebo que deixei o primeiro amor. Se o mundo eu conquistar, de nada valerá. Se de ti eu me afastar, sei que nada sou sem ter a ti, Senhor. A minha suficiência vem de Deus. Me ergue, põe de pé e firma minha fé. Tomo essa decisão de só viver para te servir. Percebo que deixei o primeiro amor. Se o mundo eu conquistar, de nada valerá. Se de ti eu me afastar, sei que nada sou sem ter a ti, Senhor. Pois a minha suficiência vem de Deus. Me ergue, põe de pé e firma minha fé. Tomo essa decisão de só viver para te servir, Senhor. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender
com Taíka Saleb. Estrelas no Poço, título de hoje. Ansiedade mata. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Conta-se que um médico, estudando os exames de 2 pacientes ao mesmo tempo, chegou à conclusão de que para um não restava esperança, dada a gravidade do seu mal, enquanto o outro nada tinha de mais sério, de modo que pronto se restabeleceria. Ocorreu, porém, que na hora de remeter os exames com os respectivos diagnósticos, o médico trocou por engano os envelopes, mandando o diagnóstico favorável ao doente terminal e o diagnóstico de desengano ao homem quase são. E estranho resultado sucedeu tal erro. O paciente grave recuperou-se, e o que quase nada tinha veio a falecer. Faleceu de medo e severa ansiedade, pois o homem nada tinha de enfermidade. A história assim me ilustra quão forte é a ansiedade do coração do homem. Há quem tenha dito, com sabedoria, que o ser humano é um grande somatório de ansiedades. A Bíblia, porém, nos diz em Filipenses 4,6: não andeis ansiosos de coisa alguma. O grande remédio para as ansiedades que os homens e psiquiatras não conhecem é a paz de Deus. Essa palavra é o segredo contra a ansiedade que domina e consome o homem. Paz. O Senhor Jesus disse que nos dá a sua paz, não como o mundo a dá. De fato, a paz do Senhor não é igual à paz do mundo, a qual apenas antecede novas e maiores preocupações. A paz que há em Cristo e que é a nossa porção é simplesmente o próprio Cristo, o Deus do universo. Senhor, muito obrigada, porque independente da situação, nós podemos desfrutar da Tua paz. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que é o próprio Cristo. Senhor, livra-nos de toda a ansiedade desse mundo. Queremos permanecer sempre em Ti, sempre desfrutando, Senhor, dessa paz, a paz de Deus, que é a nossa porção. Muito obrigada, Senhor, porque podemos desfrutar de Ti em toda situação. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Em Tudo Uma Lição. Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá no alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações eu deixo. Se não for teu, deixo pra trás, assim em Cristo cresço. Eu tenho cuidado, há um
exército por Deus bem preparado, quem pronto está para servir e trazer o reino de Deus. Com Cristo já não há lugar para indolência, com alegria, entusiasmo e excelência, quem vai levar seu irmão até a linha final. Eis-me aqui, não vou temer, atendo pelo chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações eu deixo. Se não for teu, deixo pra trás, assim em Cristo cresço. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amadas ouvintes. Deus abençoe a vocês, as irmãs. Desejo a todos um bom dia. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que me concede, por morrer na cruz, salvar nossos pecados, derramar teu sangue precioso. Ó Senhor Jesus, perdoa nossas falhas. Vai diante o mundo inteiro, o Brasil, os estrangeiros. Acampe seus anjos nos lugares onde há guerras, nas enchentes. Vai diante, Senhor, as famílias do Rio Grande do Sul. Acampe seus anjos naquele lugar, Senhor. Proteja todas as famílias, os animais. Ó Senhor Jesus, todas as irmãs, todos os ouvintes, suas casas, a saúde, os casamentos, seus filhos, seus familiares, seus inventários. Ó Senhor Jesus, na cidade de Caetité, região e municípios, todos os lavradores, todos os comerciantes, todos os governantes, todos os estudantes, todos os jovens, adolescentes, todas as crianças, todos os idosos, todos os abrigos, casarão, casa de apoio, delegacia, albergues, orfanatos, todas moradores de rua, todas as pessoas desamparadas, todas que estão desabrigadas, todos os hospitais, todos os UPA, todas as clínicas, todos os postos de saúde, casa de saúde, secretaria de saúde. Ó Senhor Jesus, todas as UTI, todas as CTI. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor, vai diante, Senhor. Todas as pessoas que estão internadas, todas que estão entubadas, estão isoladas, todos que estão na fila de um transplante, todos que fizeram cirurgia, todos que vão fazer cirurgia, que estão na fila de espera, todos que estão acamados em casa. Abençoa todas que estão com problema na família, uma dificuldade. Senhor Jesus, todos os médicos, todos os enfermeiros, todos estão na linha de frente, todos os bombeiros, todos os militares, toda a marinha. Abençoa, Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, todas as pessoas que perderam, estão perdendo seus entes queridos todos os dias. Conforte o coração dos seus familiares, Senhor. Abençoa minha família, abençoa minha casa, meus filhos, meu pão de cada dia. Obrigado pelas orações, obrigada pela tua palavra. Ó Senhor Jesus, amém. Chegando no final do nosso programa, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vocês e até amanhã, se assim o Pai nos permitir. Amém. Senhor, te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após ti
meu eu repeli para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é a ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar quem for aperfeiçoado. Quem ama o Senhor guarda a sua palavra e diz-lhe com amor. Ela não é pesada, jamais a mim por te amar terei. Uma nova atitude me derramarei para em plenitude te servir. Amo o Senhor, sentar no suor, sua palavra pratica, e seu ordenar, não sem duvidar, sobre a rocha edifica. Mas quem só ouvir e não reagir, faz sua casa na areia, em chuvas e rios e ventos bravios, grande ruína rodeia. Quem ama o Senhor guarda sua palavra, e o Pai, o Senhor, nele fazem morada, uma real em plena comunhão e perfeita unidade na cooperação, e andar na verdade Pergunta ao Senhor, tu me tens amor por Ele acima de todos. Demonstra que amar é pastorear e apacentar o seu povo. Aprendo que amar não é só falar, mas é de fato e verdade. Vou me arrepender e ter um viver de sempre andar na verdade. Quem ama o Senhor não faça de boca, mas cheios de amor, quer fazer sua obra, pôs-se a servir. Sim, ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor, os conservos consola, vá seguir. Senhor, te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após ti, meu eu repeli para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar quem for aperfeiçoado. Guarda a sua palavra e diz-lhe com amor, com todo amor. Ela não é pesada, ela não é pesada a mim. Senhor, por te amar eu terei uma nova atitude. Oh, Senhor, nós nos derramamos nessa manhã. Oh, Senhor, para te servir em plenitude, Senhor. Para em plenitude te servir. Quem ama o Senhor, sentar no suor, sua palavra
na cooperação e andar na verdade afinal. Pergunta ao Senhor, tu me tens amor por Ele acima de todos. Demonstra que amar é pastorear e apacentar o seu povo. Aprendo que amar não é só falar, mas é de fato e verdade. Vou me arrepender e ter viver, de sempre andar na verdade. Quem ama o Senhor não faz só de boca, os concebos consolar. Mais uma vez, quem ama o Senhor, quem ama o Senhor, não faz só de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, pois já serve. Se ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor, os conceitos consolar, faz seguir.